Olha só, eu malho numa academia, mas eu tenho um amigo que tem peso, haltera, essas coisas e malha dentro de casa. Esse meu amigo tem um corpo bem mais musculoso do que o meu, mas eu tenho disciplina para malhar dentro de casa? Não, portanto eu malho numa academia. Religiosidade todo mundo tem, existe vida espiritual e existe um divino ao qual a gente se conecta por meio da nossa religiosidade. Eu faço as minhas orações e desenvolvo a minha religiosidade me conectando à divindade na qual eu acredito, em casa e por meio de boas ações por todos os lugares em que eu vou. Eu não preciso de uma instituição religiosa como facilitadora dessa minha ligação com o divino. Já a minha mãe precisa e frequenta uma igreja e tá tudo bem. O meu Deus é o mesmo Deus em que minha mãe acredita e isso é inabalável. Mas o líder religioso responsável pela igreja que minha mãe frequenta é um homem sujeito ao pecado como eu e como a minha mãe. Não é porque ele tá dentro de uma igreja sobre um altar fazendo pregação religiosa que ele é uma santidade, tá? Portanto, a gente tem que saber filtrar o que essas pessoas fazem e falam. A religiosidade que tanto eu quanto a minha mãe tem nos leva a querer praticar o bem, o amor pelo próximo. E aí onde eu quero chegar? A gente vive numa sociedade capitalista, né? E dentro dessa lógica, nós, seres humanos, somos divididos em categorias sociais. Então eu vou dar o meu exemplo. Eu já fui office boy numa empresa, então a minha categoria social me colocava aqui. E o diretor da empresa, aqui. Para eu sair daqui e vir para cá, só estudando. Não adiantava eu fazer hora extra, não adiantava eu fazer coisas que fugiam ao meu trabalho, por exemplo, comprar absorvente para uma funcionária, comprar pipoca salgada com queijo e bacon para um funcionário. Porque sabe o que eu ganhava com isso? Ah, fica com esses 50 centavos de troco. Nenhum esforço meu como office boy ia fazer eu ter uma vida luxuosa como o cara que estava aqui, no caso, o diretor da empresa. Para eu ter e ser, eu precisava estudar. E aí, se eu sou um líder religioso, sabendo que a gente vive num mundo capitalista, que a gente não pode se desprender disso. Para eu querer o bem, praticar o bem, o amor ao próximo, a gente tem que entender o contexto que a gente vive. Então, se eu, enquanto um líder religioso, digo aí para você que tá me ouvindo, se a faculdade está fazendo mal pro seu filho, tire ele da faculdade. Eu não estou querendo o bem, nem o seu, nem do seu filho. E pior, se eu falo assim, deixa ele vendendo picolé na garagem, aí é que eu não quero o bem mesmo. E pasmem, teve um líder religioso que disse isso e foi aplaudidíssimo. Mas sabe o que eu acho que é a mensagem subliminar? O que tá por trás disso que ele falou? Quanto menos o seu filho estudar, menos ele vai ver que eu tô aqui tirando o teu dinheiro e enriquecendo e não estou fazendo o que eu mesmo prego, que é dar tudo ou quase tudo que tenho, né, para conquistar o reino dos céus. Se o seu filho estudar, amanhã ele não vai fazer parte dessa igreja e o meu filho no futuro não vai ter para quem pregar e ganhar dinheiro. Porque sim, se as igrejas e os líderes religiosos pensam dentro de uma lógica capitalista e querem dinheiro, qual é o problema de você querer também? Pense nisso. Será que vale a pena desenvolver a sua religiosidade dentro de instituições que têm líderes religiosos como esse? Às vezes você ganha mais desenvolvendo a sua religiosidade dentro de casa.